Quero cumprimentar a todos nesta hora com a santa e gloriosa paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tinha feito um pedido para Deus. Eu falei assim: Senhor, se Tu realmente tens algo na minha vida, me dá um sinal então. Que eu quero pedir algo grande, porque eu sei que é a Tua mão que vai fazer. Então, que não aconteça Copa do Mundo em 2026. E eu tinha tanta certeza, tenho ainda, tanta certeza do meu chamado, que eu falei: não haverá Copa do Mundo em 2026. Amém. Quando faltou 2 dias para a Copa, eu estava deitado e eu tive um sonho. Eu estava dentro de um avião e ouvi uma voz que me dizia assim: vou eu fazer de você um evangelista e te levarei às nações. E na hora que essa voz soou aos meus ouvidos, eu acordei e sentei na cama. E quando eu sentei na cama, eu disse: aleluia! E foi um aleluia que saiu daqui do fundo da minha alma. Então, o que eu entendi com isso? Foi o próprio Deus que falou comigo. Porque se fosse um anjo, eu não iria adorá-lo assim. Então eu vi que foi o próprio Deus que havia falado comigo. Então, Deus fez muito além do que eu pedi. Eu pedi um sinal: Senhor, que não aconteça a Copa do Mundo. E Deus me deu pessoalmente a resposta. E olha, veja bem, a Copa do Mundo precisa acontecer. Deus não vai interromper os planos dele, não. Porque isso envolve as datas que estão agendadas por Deus. Algumas datas que estão agendadas pelo próprio Deus para acontecerem. Existe uma taça da iniquidade. E essa taça, ela precisa ser cheia antes que Deus derrame a sua ira. Então, essa Copa do Mundo, nós vemos, principalmente na abertura e durante os jogos, muitas chocarrices a respeito de Deus, eles colocando animais para adivinhar. E na abertura da Copa foi uma homenagem aos astecas e aos povos que sacrificavam humanos. Então nós vemos que existe por trás da Copa muita bruxaria, muita feitiçaria, e é algo que fere a terra, fere a nossa terra. Segundo a Bíblia, a bruxaria, a feitiçaria é um pecado que fere a terra. Então, qual é a consequência disso? Nós vemos que a consequência, se nós lermos a Bíblia no Antigo Testamento, a consequência da bruxaria e da feitiçaria é seca, fome, pestes, pragas, doenças. Tudo isso está na agenda de Deus e tem uma taça que precisa ser cheia. Então Deus não ia interromper os planos dele, mas ele fez. Ele me falou. O que ele me falou? Ele falou pessoalmente a mim. E aí, tudo bem. Fiquei muito alegre naquele dia. Nem pedi mais confirmação. E eu entendi que a gente não pode ficar orando: Senhor, confirma isso, Senhor, me dá um sinal disso. Isso é dúvida. Eu aprendi com isso que eu fiz ali, E isso é forçar a graça. Porque se Deus já falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho, a gente não precisa ficar pedindo confirmação para isso, Então Deus me ensinou muito nesses últimos dias, me ensinou bastante. Aí tudo bem, no outro dia eu peguei, abri a Bíblia e comecei a ler. E me caiu aqui em Jeremias. E aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses do útero te santifiquei, e ordenei como profeta às nações. Aí eu falei: foi a mesma coisa que Deus me falou no sonho. Eis que te levarei às nações.
Aí, quando caiu a minha ficha, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, porque eu percebi que o meu chamado é igual ao chamado de Jeremias. E Jeremias sofreu tanto na vida, tanto, mas tanto. Deus permitia que Jeremias sofresse, que ele fosse moído, para Deus o livrar, né? Olha para vocês verem o que está escrito aqui em Jeremias 1:19. E eles lutarão contra ti, porém não prevalecerão, pois eu estou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, é justamente o que acontece. Acontece comigo isso, né? As pessoas que não gostam de mim pelejam contra mim, lutam contra mim, difamam, caluniam. Se eu dou uma palavra de unção, eles falam é fingimento, é falsidade, misericórdia. E olha o que Deus fala aqui. Eles lutarão contra ti, não prevalecerão, pois eu, Senhor, sou contigo. Deus é comigo, então. Então essa foi a segunda confirmação de que Deus é comigo e que eu posso fazer essa obra. E eu não precisava dessa confirmação, mas eu quis pôr a fé em prática, né? Quis pôr a fé em prática. E Deus falou de uma forma maravilhosa. Então, a Copa do Mundo, ela tem que acontecer, sim, vai acontecer. Deus não vai interromper os planos dele, são os planos naturais, que já está na agenda de Deus, o dia que ele vai derramar a seca, as pragas, em alguns lugares haverão enchentes, haverão deslizamentos de terras, em outros lugares haverá seca, haverá uma catástrofe mundial. Então porque a Copa do Mundo é mundial, né? Então nós vemos que todos os países onde está passando essa Copa do Mundo, com aquelas bruxarias, aquelas coisas todas que estavam mostrando ali no início, na abertura e tudo, serão países afetados por essas tragédias, porque a Bíblia fala muito claro sobre isso. A Bíblia fala que a bruxaria e a feitiçaria são pecados que ferem a terra. Isso traz seca, isso traz fome, isso traz uma angústia muito grande que está por vir contra a humanidade por causa disso. Isso é uma afronta para com Deus. E o povo que abandonou a Deus, eles vão cair de joelhos e vão voltar, né? Esse povo que está abandonando a Deus. Porque Deus muitas vezes ele dá aprovação, não é para destruir a pessoa. Deus permite muitas vezes que venha a seca, que venha a fome, que venha as enchentes, que venha as inundações em outros lugares. Mas isso aí é para corrigir o homem, para que o homem volte de seus maus caminhos e volte a estar com Deus. Amém? Então, essa palavra eu queria trazer hoje, e com essa palavra marca o início de novos estudos bíblicos que eu vou estar postando aqui, que eu tinha dado uma parada assim, mas ao perceber isso que Deus falou tão claramente comigo, não tem como fugir do meu chamado. E se eu fugir, Deus me envergonhará. Isso eu li também aqui em Jeremias. Se a gente foge do chamado de Deus, Deus permite que sejamos envergonhados perante os inimigos. Então não é isso que eu quero. Quero que Deus... Tô como Jonas, né? Jonas subiu no cimo do monte e ficou esperando Nínive ser destruída. Eu não estou esperando ninguém ser destruído, não, mas eu estou esperando a palavra de Deus se cumprir, sim, se concretizar, sim. Vai concretizar na minha vida. Porque se Deus tem um chamado para mim, amém. Eu tomo posse em nome de Jesus, então. Então eu quero ver os sinais, prodígios e maravilhas acontecerem. E Deus fará, porque é Ele que faz os sinais. Amém? Deus abençoe e obrigado